renovável. Esse é o tema da aula de hoje. Eu sou a professora Rafaela Lima e vamos entender o que são as energias renováveis? Quando a gente fala de algo que se renova, é algo que tem um novo começo, um começo breve. E a energia renovável é essa mesma ideia. Eu vou extrair energia a partir de algo que pode se renovar em pouco tempo. De um modo geral, recursos naturais que não têm fim. Daí a ideia de energia renovável. Normalmente, as energias renováveis elas são associadas ao conceito de uma energia limpa. Por quê? Porque a quantidade de poluentes e, especialmente, a quantidade de gases que provocam aquecimento global que elas liberam, geralmente são bem menores. E nessa aula eu quis deixar claro para você que todas elas terão pontos positivos, mas que também terão pontos negativos. Não adianta a gente só endeusar, porque todas elas vão ter aí os seus desafios. Mas vamos a ela? Uma coisa interessante que você vai reparar é que o Brasil ele tem assim uma farta disponibilidade de energias renováveis, o que para a gente é muito bom, considerando que as energias não renováveis, como o petróleo, o carvão, elas são finitas, elas são muito poluentes e que há um olhar, um alerta sobre elas para que haja uma redução, então acho que a gente está bem nisso aí, afinal temos muitas dessas energias renováveis. E vamos começar com a maior fonte da nossa energia elétrica aqui do nosso país, que é a hidrelétrica. Se eu estou falando de hidrelétrica, eu estou usando aí o relevo, os rios a nosso favor. Tem aqui essa hidrelétrica maravilhosa. Então, assim, que lugares que podem ter hidrelétricas? Aqui no Brasil temos muitas. E aí uma das maiores, ou a maior de todas, é a de Itaipu, que fica aí em Foz do Iguaçu, no Paraná, que vai fornecer energia para o Brasil todo. Então, para que eu tenha fonte de energia hidrelétrica, eu preciso então de grandes rios, eu preciso de um relevo que favoreça, que tenha aí algumas altitudes. E como vai ser feito? Muitas vezes há um desvio do curso do rio, ou mesmo um aproveitamento desse curso do rio, porém vai haver um alagamento. E esse alagamento é que vai levar à questão do ponto negativo. Porque se eu tenho uma mudança no curso do rio ou até um alagamento numa região para formar aí essa piscina, essa amplitude aqui antes da queda, eu vou alagar uma grande quantidade de florestas ao redor, de vegetação, o que vai afetar ali ecossistemas, cadeias alimentares, algumas espécies podem não conseguir se deslocar a tempo. Vale ressaltar que há um trabalho normalmente de agências ambientais, de institutos de pesquisa, que vão a essas regiões antes para retirar uma série de espécies, o que dá para salvar ali antes do alagamento, mas ainda assim vai causar um impacto. Muito disso vai ser inundado, além da questão social. Muitas vezes tem várias populações no entorno que precisam de uma forma um tanto quanto forçosa se deslocarem dali. E, claro, isso inevitavelmente vai causar um impacto social. E aí, quando a gente trabalha com a questão da energia elétrica, ela em si, ela não é poluente. Por quê? A partir do momento que eu tenho, então, uma queda, eu vou usar a energia cinética dessas águas, essa queda dessas águas, especialmente quando há um grande volume, chuva, tem bastante água aqui, essa queda d'água, ela vai mover turbinas que aqui estão. Essas turbinas se movendo, elas estão associadas a uma série de tubulações, onde vai haver a produção, então, transformação de energia mecânica do movimento cinética em elétrica. E a partir daí, isso vai sendo canalizado e distribuído para o entorno. Então, a energia elétrica a partir, então, da força da queda dos rios. E aí, vamos para a energia solar. Vimos o ponto positivo, o ponto negativo da hidrelétrica. No caso da energia solar, a energia solar tem crescido, especialmente aqui no Brasil, o seu uso, com o uso de placas solares, tetos de prédios, de shoppings, de casas, onde aquelas placas solares, elas conseguem então captar a energia térmica, ou seja, do calor que estamos recebendo aí do sol, a energia luminosa e transformar isso em eletricidade. É uma boa, afinal temos muito sol ao longo de todo o ano, né? Alguns locais do país mais, outros menos, então é uma alternativa ótima, não é poluente. Esse então é o lado positivo, além do fato de que já foi muito caro essas placas solares. E percebe-se, nos últimos anos, uma queda nesse custo. Então é interessante,
Muitas até antes era algo que só as grandes indústrias instalavam e já tem até pequenos condomínios, pequenas casas utilizando essas placas justamente porque o custo está reduzindo e a manutenção ela é mais simples. Temos um lado negativo? Temos. É uma energia de difícil, de pouco armazenamento. E se eu tenho um longo período sem sol, um inverno, alguma temporada de mudança aí, vai faltar. Então ainda não está dando para utilizar ela como uma fonte principal, mas como uma fonte auxiliar. É aí uma boa possibilidade. E a gente vai mais um pouquinho para falar então da energia eólica. Deixa eu ficar aqui porque você precisa ver esse maravilhoso parque eólico. Quando eu falo de energia eólica, eu estou falando de vento. E quando a gente fala de vento, então eu vou usar a força dos ventos para mover esses grandes cataventos, nessas grandes estruturas. É muito comum na beira-mar, então normalmente eles vão ser posicionados em locais onde há uma grande velocidade de ventos, tradicionalmente, para que eu use então a energia cinética do movimento dessas hélices para a produção de energia, que vai então ser distribuída. Então, novamente, assim como na hidrelétrica eu tenho energia cinética, o padrão da formação das fontes de energia é essa. Eu vou mover turbinas a partir daquela fonte. Então, aqui eu movi a partir da hidrelétrica a força das águas e aqui dos ventos. E há então a transformação em energia elétrica e a distribuição. Então aí, lado positivo, tá de graça, temos grande disponibilidade desse vento, não é poluente e é compatível com outras atividades. Eu não preciso separar só esse espaço para o parque eólico. Eu consigo ter uma atividade turística ali, conciliar com a agricultura, algumas outras atividades naquele entorno. Porém, um lado negativo é que nem sempre tem vento. Então, se eu dependo apenas do parque eólico, pode ser que, dependendo aí da época, fique sujeito a algumas limitações. E a questão visual, né? São grandes torres instaladas, isso causa aí um impacto visual, muitas vezes também um impacto social, já que eu tenho que remover ali algumas populações de certos locais para a instalação do parque eólico. E a gente avança um pouquinho então para falar da energia geotérmica. A geotérmica dessas que a gente falou é a única que o Brasil não utiliza. Ela é bastante utilizada na Filipinas, Indonésia, Estados Unidos e mais outros 20 países pelo mundo. E como vai ser? Como ela vai funcionar? Olha o nome, geo significa terra e térmico significa temperatura. Então vamos utilizar as altas temperaturas da terra para a produção de energia. Olha que sacada! Você lembra que nós estamos na crosta terrestre e que abaixo da crosta tem um manto? Esse manto com rochas em altíssima temperatura. Então nesses locais o que se faz é um aproveitamento, tanto com fraturas, com algumas crateras, onde pela proximidade com esse manto, dependendo da estrutura geológica de cada um desses locais, por isso que não é tão utilizado em todo lugar, assim como aqui no Brasil não é, o calor que esse manto está emanando e irradiando, ele aquece grandes porções de água. Aquecendo essas grandes porções de água, há então a vaporização, essa vaporização vai mover turbinas, que vai então se transformar em energia elétrica. Aquele mesmo princípio do movimento de turbinas cinético se transformando em energia elétrica. Então, como aí um ponto positivo da geotérmica é que, assim como a eólica e a solar, a gente tem que, depende da circunstância. Agora, a geotérmica não. Ela é contínua, afinal, o calor da Terra está sempre sendo mantido. Eu não tenho essas variáveis como uma solar, uma eólica e até uma hidrelétrica. No caso de uma estiagem seca durante muito tempo sem chuva, afeta a produção de energia elétrica. Aqui não, é contínuo, né? O impacto ambiental ele é pequeno, porque elas conseguem ficar em espaços menores, mas eu tenho também o lado negativo. É um custo muito alto para a produção, para a instalação, uma manutenção também custosa e que o produto final, ou seja, a quantidade de energia produzida não é tão alta assim. Então, dependendo do lugar, não vale o investimento. Esses locais é que realmente são uma das melhores alternativas, na ausência das outras. E
Em muitos casos, a emissão, por exemplo, de ácido clorídrico, que é um poluente que vai causar danos. Tranquilo? Vamos continuar? Vamos ver então aqui no outro quadro sobre a biomassa? Vamos continuar? Dando continuidade à nossa aula de energias renováveis, a gente fala então da biomassa, que é a segunda fonte de energia aqui no Brasil. Eu vou estar utilizando materiais biológicos, eu vou estar utilizando vegetação, fotossintetizantes, eu uso soja, eu uso milho, eu uso canola para estar produzindo energia. Então, assim, a gente pode ter algumas formas de produzir, tanto apenas utilizar a parte de gás, quanto utilizar a parte dos óleos produzidos a partir daí, tanto usando uma queima direta, usando oxigênio, quanto apenas usando um forno, a chamada pirólise, onde eu não coloco oxigênio ali, para estar produzindo esse material, que vai gerar energia. Então, biocombustível. Lado positivo, acaba sendo uma fonte que é mais barata, afinal ela é plantada, tem ali uma questão da agricultura que vai estar envolvida nisso, sai mais barato do que algumas outras fontes, né, renováveis. E tem também um lado negativo, que ela produz energia? Produz, mas não é tanta energia assim comparado a alguns outros, tá? Porém, o Brasil está muito bem utilizando essa energia renovável e limpa, então estamos bem nessa situação aí. E aí a gente vai para a energia das marés e dos oceanos. Aqui no Brasil a gente quase não usa. A energia que ela vai usar, ela vai mover turbinas com o movimento das águas. Seja das marés, quando a maré sobe, move a turbina, enche o reservatório. A maré volta, move a turbina, esvazia o reservatório. Ou até mesmo usando as correntes marinhas, a velocidade dessas correntes para mover turbinas e gerar a eletricidade, tá? Então, é bacana, tem um lado legal porque a maré é constante, é previsível, dá para saber direitinho. Porém, só dá para fazer em locais que tem uma maré alta. E para produzir, para gerar essa energia, é caro, a manutenção é desafiadora, mas tem sido utilizada em alguns países. E para fechar nossa aula, a gente fala da chamada energia do futuro, que é o hidrogênio. Hidrogênio é a chamada energia do futuro porque é limpo, porque é muito energético, mas tem desafios. O hidrogênio, ele é muito abundante, porém ele não está na forma assim, isolada. Então tem um lado negativo de eu precisar de alguns derivados de petróleo para utilizá-lo, então é algo caro. Mas como é que vai ser utilizada a energia do hidrogênio? Reações químicas entre oxigênio e hidrogênio formando água. Para quando ocorre essa reação, a liberação de energia. Então seria usar essa energia para justamente produzir então energia elétrica. Olha que interessante, já tem sido utilizada, mas precisa ainda ser aprimorada para ficar mais otimizado, né? Então, lado positivo, dá para armazenar uma grande quantidade num espaço menor, ela não é poluente, né? Então tem uma alternativa bem legal. Lado negativo, além dos que eu já citei, é bastante reativo, tá? É um gás que é bastante reativo. Porém, isso aí são apostas para o futuro e torcemos que dê certo. Ok? Fechamos nossa aula de energias renováveis e você é muito bem-vindo aqui para assistir novas aulas conosco. Tchauzinho!